Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estou muito feliz por estar aqui. É uma alegria estar nesta igreja mais uma vez. É um privilégio ter esta oportunidade. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Joel, que carinhosamente me fez o convite para estar aqui. Muito obrigado, pastor. Que Deus continue abençoando sua vida, toda a família e o ministério. Também louvo a Deus pela vida do pastor Silas, nosso amigo. Que Deus continue lhe abençoando. Também quero louvar a Deus pela vida do nosso amigo, o presbítero Ezequiel. Que alegria, rapaz. Que Deus continue abençoando sua vida, irmã Maria, toda a família. E que Deus continue abençoando todos os crentes desta igreja, no nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo. Êxodo capítulo 4, versículo 2 ao versículo de número 7. Êxodo capítulo 4, versículo 2 ao versículo 7. Exaltado seja o nome de Jesus. Êxodo capítulo 4, versículo 2 ao versículo 7, está escrito assim: Perguntou-lhe o Senhor: Que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: Um cajado. Então lhe disse: Lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o cajado virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em cajado. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: Coloque agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: Coloque a mão no peito mais uma vez. E ele colocou mais uma vez. E quando o atirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Amém. Pode fechar a sua Bíblia, pode se sentar e abra o seu coração. Nesta noite eu quero pregar sobre cajado ou serpente. Olhando para a vida de Moisés, eu vejo que Moisés é considerado um dos maiores ícones, um dos maiores vultos da história de Israel. A sua biografia é muito rica. O nome Moisés significa tirado das águas. Moisés foi um homem que viveu em uma época além de sua época. Moisés foi um homem que viveu por um período de 120 anos sobre a face desta terra, que se dividiu em 3 grandes fases. A primeira fase da sua vida foi do 0 aos 40 anos de idade. A segunda fase da sua vida foi dos 40 aos 80 anos de idade. E a terceira fase da sua vida foi dos 80 aos 120 anos de idade. Moisés foi aquele que escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, a saber, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O quilate de Moisés é daqueles que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 38. Homens dos quais o mundo não era digno. Quando Moisés completa 40 anos de idade,
ele se encontra com seu sogro Jetro. Jetro não é nome de pessoa. Jetro é um título sacerdotal. É uma palavra que se chama honorífico, que significa merecedor de honra. É um título de honraria de Vossa Excelência. O nome do sogro de Moisés é Reuel, que significa amigo de Deus. Quando Moisés completa 80 anos de idade, ele sobe para o Monte Horebe. E quando Moisés estava no Monte Horebe, Deus vai se revelar a ele através de coisas pequenas. A primeira coisa pequena que Deus se utiliza para se revelar a ele é através do Monte Horebe. Por quê? O Monte Horebe, na geografia bíblica, é considerado o menor monte daquela região. E a segunda coisa pequena que Deus se utiliza para se revelar a ele é através da sarça. E por que é que Deus se utiliza destas duas coisas pequenas para se revelar a Moisés? É porque o ser humano só gosta de coisa grande. E o Deus que nós servimos não é somente Deus de coisas grandes. O Deus que nós servimos também é Deus de coisas pequenas. Quando eu olho para as páginas seletivas da Bíblia Sagrada, eu vejo Deus se manifestando aqui na terra e dando vitória para o seu povo através de coisas pequenas. A Bíblia diz que através de um pequeno pedaço de madeira nas mãos de Moisés, Deus abriu o mar vermelho para o seu povo passar. A Bíblia diz que através de uma pequena pedra na funda de Davi, Deus derrotou o gigante Golias. A Bíblia diz que através de um pequeno caco nas mãos de Jó, Deus o consolava e o confortava no meio do seu sofrimento. A Bíblia diz que através de um pequeno lenço na mão de Paulo, Deus curava os enfermos. A Bíblia diz que através de 5 pequenos pães e de 2 pequenos peixes, Jesus Cristo fez o milagre da multiplicação acontecer. E naquele dia quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foram alimentados. E na sequência a Bíblia diz que sobraram 12 cestos cheios. A Bíblia não diz que sobrou 12 cestos pela metade. A Bíblia não diz que sobrou 12 cestos vazio. A Bíblia diz que sobraram 12 cestos cheios. A Bíblia diz que sobraram 12 cestos cheios. Sabe por quê? Na presença de Jesus ninguém fica pela metade. Na presença de Jesus ninguém fica vazio. Na presença de Jesus todo mundo fica cheio. Jesus não despede ninguém pela metade. Jesus não despede ninguém com fome. Jesus não despede ninguém vazio. Jesus despede todo mundo cheio. Se você entrou aqui vazio, eu profetizo que você volta para sua casa cheio do poder do Mestre. Se você entrou aqui vazia, eu profetizo que você volta para sua casa cheia do poder do Mestre. Só quem quer sair daqui cheio do poder do Mestre, isso dá glória para Ele com o seu coração. Mas a Bíblia relata que sobraram 12 cestos cheios. O número 12 na Bíblia Sagrada é um número enigmático. O número 12 na numerologia bíblica, ele fala do governo de Deus manifestado aqui na terra. O número 12 na Bíblia, ele fala de coisas completas, como por exemplo, 12 horas do dia, 12 horas da noite, 12 meses do ano, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, 12 pedras levantadas por Josué no Rio Jordão, 12 pedras levantadas por Elias no Monte Carmelo, 12 portas na Nova Jerusalém com 12 anjos, escrito o nome das 12 tribos, 12 fundamentos do muro da santa cidade, representando os 12 apóstolos. A filha de Jairo, maioral da sinagoga, que foi ressuscitada pelo Mestre, ela tinha 12 anos de idade. A mulher do fluxo de sangue, que foi curada pelo Mestre, fazia 12 anos que ela estava sofrendo. Jesus, quando estava dentro do templo dialogando com os doutores da lei, ele tinha 12 anos de idade. Então o número 12 fala de coisas completas. O número 12 fala do governo de Deus manifestado aqui na terra.
O número 12 é um número profético. E nesta noite eu não vim aqui como um pregador, eu vim aqui como profeta de Deus para te dizer: se a partir deste culto você começar a valorizar as coisas pequenas que Deus coloca no seu caminho, se prepare que você vai ter 12 meses de vitória, você vai ter 12 meses de bênçãos, você terá 12 meses de provisão. Eu creio naquilo que profetizo. Se você crê naquilo que você ouve, então levante a mão direita para o céu. Quem tem glória, diga glória. E quem tem aleluia, diga aleluia, para o nome de Jesus. E Deus naquele dia se revela a Moisés através destas duas coisas pequenas. Primeiro, através do Monte Horebe. Segundo, através daquela sarça. E por que é que Deus faz isso? É porque o ser humano só gosta de coisa grande. Só que o Deus desta igreja não é somente Deus de coisas grandes. O Deus desta igreja também é Deus de coisas pequenas. E eu profetizo que depois de hoje Deus vai se utilizar de coisas pequenas para te abençoar. Deus vai se utilizar de coisas pequenas para te dar vitória. Quando Moisés estava ali no Monte Horebe, de repente agora ele olha para aquela sarça e ele vê um fogo que pega nela e a não consumia. Eu imagino Moisés limpando seus olhos, pensando que estava tendo uma miragem. Só que aquilo não era uma miragem, aquilo era mais real do que a própria realidade. A sarça pegou fogo, literalmente falando. E o que me chama a atenção é que Moisés já era velho e ele viu a sarça pegando fogo. Moisés tinha 80 anos de idade e ele viu a sarça pegando fogo. Tem pessoas que estão velhinho dentro da igreja e já não conseguem ver mais a sarça pegando fogo. Tem pessoas que há tantos anos frequentam a igreja e não conseguem ver mais a sarça pegando fogo. A sarça pegando fogo tipifica a manifestação do poder de Deus. Existem muitos crentes por aí que há tantos anos frequentam a igreja e não acredita mais na manifestação do poder de Deus, não acredita mais no sobrenatural, não acredita mais em batismo com o Espírito Santo, não acredita mais em profecia. Existem muitas pessoas por aí que há tantos anos frequentam a igreja e não conseguem ver mais a sarça pegando fogo. Só que Deus trouxe você aqui hoje para te dizer: chegou a hora de você voltar a ver a sarça pegar fogo de novo. Chegou a hora de você viver o sobrenatural de Deus aqui na terra. Chegou a hora de você ter novas experiências com Deus. Só quem quer ver a sarça pegar fogo aqui nesta igreja, isso dá mais um glória para Ele. Exalte a Ele. Isso, adora o teu Deus aí. Moisés tinha 80 anos e ele viu a sarça pegando fogo. Moisés já era velho e ele viu a sarça pegando fogo. Em uma certa ocasião, em uma igreja, bem atrás do altar tinha uma cortina e no pé dela tinha 2 fios desencapados. De repente deu um curto, pegou fogo na cortina, incendiou o altar. O pastor com os obreiros ficaram desesperados. Quanto mais tentavam apagar o fogo, mais o fogo pegava. E de repente, do nada, lá da porta, aparece um homem com um balde de água na mão. Ele corre para o altar, joga água no fogo e apaga o fogo. O pastor olhou para ele e disse: meu Deus, você é um anjo do céu enviado aqui na terra para nos salvar. Muito obrigado. E o homem disse: por nada. Aí o pastor disse: me diga uma coisa, de onde você é? Onde que você mora? E o rapaz disse: eu sou vizinho da igreja, eu moro aqui na frente do outro lado da rua. O pastor olhou para ele e disse: rapaz, já faz 20 anos que eu sou pastor dessa igreja e eu nunca vi você por aqui. Aí ele disse: mas também a sua igreja nunca pegou fogo? Quando a igreja pega fogo, os vizinhos correm para dentro dela. Quando a igreja pega fogo,
os pecadores correm para dentro dela. Quando a igreja pega fogo, os necessitados correm para dentro dela. Chegou a hora de você voltar a ver a sarça pegar fogo de novo. Chegou a hora dos sinais de Cristo te acompanhar na terra. Deixa eu ver quem é que quer ver a sarça pegar fogo aqui nesse lugar. Só quem quer ter uma nova experiência com Deus. Isso dá glória para Ele, crente. Exalte o teu Deus com seu coração. Aleluia. Mas o interessante, pastor Joel, pastor Silas, é que quando Moisés viu a sarça pegando fogo, sabe o que foi que aconteceu agora? De dentro da sarça saiu a voz de Deus falando com ele: Moisés, Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar onde tu estás é terra santa. Quando Deus manda Moisés tirar a sandália dos pés, Deus manda, é porque aquelas sandálias foram feitas com couro de animais, e eram animais sacrificados no Egito. E como Deus não aceita mistura, Deus manda Moisés tirar a sandália dos pés, porque o Deus que nós servimos não aceita mistura. O Deus desta igreja não é Deus de misturas, porque principalmente nos dias em que nós estamos vivendo, existem muitos engraçadinhos por aí que querem ser usados por Deus, mas continuar com a sandália nos pés. Tem muitos engraçadinhos por aí que querem ser usados por Deus, mas continuar com um pouquinho de mistura de coisas do mundo na vida dele. E Deus nunca vai abençoar uma pessoa que mistura coisas santas com coisas profanas, porque o Deus que nós servimos não é Deus de mistura. O Deus desta igreja, Deus não aceita mistura. Deus não aceita, rapaz, você durante o dia assistir pornografia e à noite querer ter uma oportunidade aqui no altar. Não, Deus não aceita. Você tem que tirar a sandália dos seus pés. Deus não aceita, minha irmã, você chorar na frente da novela a semana inteira e no fim de semana querer ser impactado com a presença dele aqui. Não, Deus não aceita. Você tem que tirar a sandália dos seus pés. Deus não aceita você cantar música do mundo lá fora e depois querer cantar em cima do altar. Não, Deus não aceita. Você tem que tirar a sandália dos seus pés. Deus não aceita você tomar cervejinha lá fora e depois querer tomar santa ceia aqui na igreja. Não, Deus não aceita. Você tem que tirar a sandália dos seus pés. Deus não aceita, moça. Deus não aceita, rapaz, você fazendo sexo antes do casamento e depois querer ter um casamento abençoado. Não, Deus não aceita. Você tem que tirar a sandália dos seus pés. Deus não aceita você vivendo no adultério, traindo o seu marido, traindo a sua esposa e ao mesmo tempo querer ter uma família feliz. Não, Deus não aceita. Você tem que tirar a sandália dos seus pés. Deus não aceita você ser um trambiqueiro, trapaceiro, caloteiro, enganador, ludibriador, malandro, 71 e ao mesmo tempo querer ter a prosperidade do céu na sua vida. Não, Deus não aceita. Você tem que tirar a sandália dos seus pés. Deus nesta noite trouxe você aqui para te dizer: tire a sandália do pecado escondido, tire a sandália do adultério, tire a sandália da fornicação, tire a sandália da mentira, tire a sandália do engano, tire a sandália da falsidade, tire a sandália da hipocrisia, porque depois que você tirar a sandália, o Deus eterno vai te abençoar. Depois que você tirar a sandália, o Deus eterno vai te honrar. Deixa eu ver quem é que está sentindo o Deus da palavra aqui. Só quem está sentindo o Deus da palavra, isso dá mais um glória para Ele aí. E tirar a sandália dos pés fala de humildade, porque hoje ninguém mais quer descer de cima do salto alto. Hoje ninguém mais quer descer de cima do pedestal. Hoje ninguém mais quer ficar descalço na presença dele. E ficar descalço na presença dele, crente, fala de humildade.
E não adianta você confundir humildade com pobreza. Humildade na realidade não tem nada a ver com pobreza. Pobreza é uma coisa, humildade é outra. Porque eu conheço pessoas ricas, milionárias, que têm humildade. E eu conheço pessoas pobres, pé rapado, que não têm um pingo de humildade. Então não adianta confundir humildade com pobreza. Ficar descalço na presença dele fala de humildade. Quando você fica descalço na presença dele, você está dizendo: Deus, sem o Senhor eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não vou a lugar algum. Quando você fica descalço na presença dele, você está dizendo: Deus, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não faço, mas o Senhor faz. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. Eu não sou, mas Tu és o Deus Todo-Poderoso. Ficar descalço na presença dele, crente, fala de humildade. E Deus nesta noite trouxe você aqui para te dizer: desempina esse nariz, rapaz. Abaixe essa crista. Desça do salto alto. Desça de cima do pedestal. Pare de querer ser mais do que todo mundo. Para de querer pensar nas pessoas. Para de querer ser dono da verdade, dono da razão. Tire a sandália da arrogância. Tire a sandália da soberba. Tire a sandália da altivez humana. Tire a sandália, porque aí então Deus vai te abençoar. Deixa eu ver quem é que tem humildade para dar glória para Ele aqui hoje. Só quem tem humildade para adorar esse Deus. Adore a Ele, crente. Adore a Ele, crente. Isso, adora o teu Deus aí. E depois dessa introdução, nós chegamos aqui no capítulo 4, onde acabamos de ler. Aqui no capítulo 4 do livro de Êxodo, Deus olha para Moisés e faz uma pergunta: Moisés, o que é que você tem na sua mão? E ele disse: um cajado. Deus disse: joga no chão, Moisés. E ele jogou o cajado no chão. E quando o cajado caiu no chão, o cajado virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Aí Deus disse para ele: pegue pela cauda, Moisés. A lógica aqui do texto era Deus ter mandado Moisés pegar a serpente pela cabeça e não pela cauda, porque pegando pela cauda, a cabeça fica livre para ela dar um bote. Só que Deus não manda Moisés pegar a serpente pela cabeça. Deus manda Moisés pegar a serpente pela cauda. Sabe por quê? A estratégia de Deus é diferente da sua. O trabalhar de Deus é diferente do seu. Eu me lembro que há 17 anos do passado, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu ganhei uma passagem para estar participando dos Gideões Missionários da Última Hora, Camboriú, Santa Catarina. Falaram tão bem dos Gideões, que antes da viagem, eu dobrei os joelhos e falei: Deus, fala comigo. Usa alguém para falar comigo pessoalmente. Eu preciso de uma resposta, de uma diretriz. E eu fui para Santa Catarina. Naquela época, 150 mil pessoas naquele congresso. Naquela época, Camboriú era um pedacinho do céu aqui na terra. Você estava andando pelas ruas de Camboriú, Ezequiel. Você via pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Você via pessoas vomitando enfermidades. Você via pessoas expulsando demônios nas ruas. Você via pecadores caindo de joelhos nas ruas, aceitando a Cristo como seu Salvador. Você via pessoas sendo usadas em revelação, usadas em profecia. E eu me lembro que eu fiquei 6 dias naquele congresso. Deus usava pessoas para falar com pessoas do meu lado, e comigo nada. 6 dias que eu fiquei ali, Deus não usou ninguém para falar comigo pessoalmente. E eu voltei de viagem. Após a viagem, o primeiro culto que eu participei foi numa noite de terça-feira, culto de ensino da palavra. Quando termina aquele culto, saindo pela porta da igreja, um diácono, um irmãozinho muito simples, semi-analfabeto, que morava no meio do mato, que ninguém dava nada para ele, ele apontou o dedo na minha cara, e Deus abriu a boca dele para falar comigo. E Deus me disse: meu filho,
Você foi naquele congresso, eu não falei contigo. Mas hoje eu falo contigo para lhe mostrar que a minha estratégia é diferente da sua. O meu trabalhar é diferente do seu. E Deus naquele dia descortinou minha vida para aquele irmãozinho simples. Sabe por quê? A estratégia de Deus é diferente da sua. O trabalhar de Deus é diferente do seu. Deus naquele dia olhou para Moisés e disse: pegue pela cauda, Moisés. Mas pela cauda, Senhor, é pela cauda, Moisés, porque a minha estratégia é diferente da sua. O meu trabalhar é diferente do seu. Deus às vezes trabalha na contramão da lógica humana. Talvez você entrou aqui hoje dizendo: é o fim da minha vida, e Deus está falando: não, é apenas o começo. Talvez você entrou aqui dizendo: parece que eu nunca vou ser curada, e Deus está te dizendo: é hoje que você recebe a sua cura. Talvez você entrou aqui dizendo: tudo está dando errado na minha vida, e Deus está falando: é depois de hoje que as coisas vão começar a dar certo. Talvez você entrou aqui dizendo: parece que a porta nunca vai se abrir, e Deus está falando aqui nesse altar: é depois de hoje que a porta se abre. Talvez você entrou aqui dizendo: parece que eu nunca vou conquistar, e Deus está falando na minha boca: é depois de hoje que você conquista, porque a estratégia dele é diferente da sua. O trabalhar dele é diferente do seu. Quem é que está sentindo a presença dele aqui? Deixa eu ver. Sinta a presença dele. Sinta a presença dele. A estratégia dele, obreiros, é diferente da nossa. O trabalhar dele, Anderson, é diferente do nosso. Deus, às vezes, crente, envia aquilo que nós mais precisamos em uma embalagem que não queremos. Deus, às vezes, envia vitória disfarçada de prova. Deus, às vezes, envia bênçãos disfarçada de lutas. Por trás desta prova que você está vivendo hoje, existe uma vitória do céu te esperando. Por trás desta luta que você está passando hoje, existe uma bênção do céu te esperando, porque a estratégia dele é melhor, o trabalhar dele é melhor. Quem é que está sentindo Deus aqui nesse ambiente? Isto, sinta Deus aí na sua vida, crente. Mas o interessante é que naquele dia, quando Moisés joga o cajado no chão, o cajado cai no chão e vira uma serpente. E agora estou com uma chave para entregar aqui hoje. Quem quer receber uma chave, levante a mão para me ver. Oh, glória! Só que não é chave de casa, não é chave de apartamento, não é chave de carro, e também não é chave de moto. Eu estou com uma chave de fenda para entregar aqui agora. Você conhece chave de fenda? Chave de fenda é aquela que aperta. Chave de fenda é aquela que coxa. Chave de fenda é aquela que estrala. Chave de fenda é aquela que coloca o parafuso no lugar. Chave de fenda é aquela que não tem parafuso frouxo que fica na frente dela. Deixa eu ver quem quer receber a chave de fenda aqui ainda. Aqui tem um povo que ama a verdade. Também tem um pastor que prega a verdade, meu amigo. Um pastor que vive a verdade, que ama a verdade. Vamos lá então. Ele joga o cajado no chão. O cajado vira uma serpente. E a pergunta aqui hoje é esta: quando é que o seu cajado vira uma serpente? Quando é que o nosso cajado vira uma serpente? Você sabe quando é que o seu cajado vira uma serpente? É quando você diz assim: eu não sei o que é, mas eu não vou com a cara daquele irmão. Eu não sei o que é, mas eu não vou com a cara daquela irmã. É o seu cajado que está virando uma serpente. Quando é que o seu cajado vira uma serpente? É quando você diz assim: eu nunca mais vou cumprimentar aquele irmão, eu nunca mais vou olhar na cara daquela irmã. É o seu cajado que está virando uma serpente. Quando é que o seu cajado virou uma serpente? É quando você diz assim: ah, se eu pegar aquele microfone hoje, se o pastor me der uma oportunidade, aquela irmãzinha vai ver comigo,
aquele irmãozinho vai ver comigo. Eu vou desabafar em cima daquele altar. É o seu cajado que está virando uma serpente. Quando é que o seu cajado vira uma serpente? É quando você diz: eu não sei o que é, mas eu não suporto ouvir a voz daquele obreiro quando ele prega. Eu não suporto ouvir a voz daquela irmã quando ela canta. É o seu cajado que está virando uma serpente. Quando é que o seu cajado vira uma serpente? É quando você diz: só eu prego, só eu ensino, só eu canto, só eu toco, só eu faço, só eu realizo, só eu aconteço. É o seu cajado que está virando uma serpente. Quando é que o seu cajado vira uma serpente? É quando você entra aqui na igreja e ao invés de você ter educação, reverência, respeitabilidade, você fica aí na hora do culto mascando chiclete que nem um bode velho, fica aí mascando chiclete que nem uma cabra velha. É o seu cajado que está virando uma serpente. Quando é que o seu cajado vira uma serpente? É quando você pega a língua comprida que você tem e começa a falar mal do seu líder, mal dos obreiros, mal do pregador, mal da igreja, mal do ministério, fica cuspindo no prato que você está comendo. É o seu cajado que está virando uma serpente. Quando é que o seu cajado vira uma serpente? É quando você entra aqui na igreja e ao invés de você ter educação, na hora do culto fica andando para lá e para cá, tirando a atenção daqueles que vieram para cultuar, tirando a atenção daqueles que estão com fome da palavra. É o seu cajado que está virando uma serpente. Quando é que o seu cajado vira uma serpente? É quando você diz assim: ah, se eu pegar aquele microfone hoje, eu vou sentar lenha na costa de todo mundo, eu vou bater com o caibro de quina na costela sem dó. É o seu cajado que está virando uma serpente. Só que Deus trouxe você aqui hoje para te dizer que chegou a hora desta serpente virar cajado de novo, porque o cajado não bate, o cajado consola. Só quem crê que a serpente vira cajado aqui nesse lugar. Se tiver serpente, vai virar cajado. Só quem crê que a serpente vira cajado, isso dá glória para o teu Deus. Já tem crente dando glória aqui, já tem crente dando glória lá. Só quem veio para dar glória, isso dá glória para Ele, dá glória para Ele. Agora vamos ver se tem crente corajoso aqui. Eu acredito que tem. Crente corajoso. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga para ele: você é cajado ou você é serpente? Isso, diga para ela: você é cajado ou você é serpente? Pastor Rogério, a mensagem não é muito simpática. Eu sei que a mensagem não é muito simpática, mas aqui tem um povo que ama a verdade. O interessante é que naquele dia é que quando estava em cima era cajado, depois que ele jogou embaixo virou serpente. Tem pessoas aqui na igreja que quando está em cima no cargo é cajado, tira do cargo para você ver, coloca embaixo, vira serpente. Aí já começa a falar mal da próxima que entrou no lugar dela, do próximo que entrou no lugar dele. Cadê o glória a Deus, Jesus? Em cima cajado, embaixo virou serpente. O cajado fala daquilo que é do céu, serpente fala daquilo que é da terra, porque ela se arrasta. Cajado é de cima, serpente é de baixo. É por isso que eu costumo dizer por onde eu prego, que nós não podemos confundir igreja com empresa. Nós não podemos confundir a igreja com balcão de emprego, porque a igreja não é de baixo, a igreja é de cima. A igreja não é da terra, a igreja é do céu. O negócio aqui é espiritual. Sabe por quê? Quem poderia olhar para um macumbeiro e dizer assim: Jesus Cristo te ama, Ele tem um plano de salvação na sua vida, e de repente ele aceita Cristo como seu Salvador. Passa-se alguns anos e ele vira obreiro na casa do Senhor. Quem poderia olhar para uma prostituta e dizer assim: moça, Jesus te ama e Ele tem
tem um plano de salvação na sua vida, e de repente ela entrega a sua vida para Jesus. Passa-se alguns anos e ela vira missionária. Quem poderia ter olhado para mim no passado, viciado no crack, viciado na maconha, viciado na cocaína, traficante, e um dia alguém olhou para mim e disse assim: Rogério, Jesus te ama, rapaz, Ele tem um plano de salvação na sua vida. E eu entrego a minha vida para Jesus, e Ele faz de mim um pregador da palavra, ministro do evangelho, ganhador de almas para o seu reino aqui na terra. A igreja não é de baixo, a igreja é de cima. A igreja não é da terra, a igreja é do céu. A igreja não é comércio, a igreja não é empresa, a igreja não é balcão de emprego. O negócio aqui é espiritual. Quem é que pode glorificar o dono da igreja? Quem é que pode exaltar o dono da igreja? Quem é que pode adorar o dono da igreja? Aleluia! A igreja é de cima, a igreja pertence a Ele. Vamos lá. Agora Deus olha para Moisés, vai apertar só mais um pouquinho, a chave de fenda ainda. Deus disse para Moisés: Moisés, coloque a sua mão no peito. Ele coloca. Quando ele tira a sua mão, João Carlos, estava leprosa, branca como a neve. A lepra, conhecida hoje como hanseníase, é uma das doenças mais antigas que a medicina conhece. 1460 anos antes de Cristo, os faraós do Antigo Egito já eram leprosos. Um dos sintomas mais conhecidos da lepra é que uma pessoa leprosa, ela perde a sua sensibilidade. O leproso não sente fome, o leproso não sente sede, leproso não sente frio, leproso não sente calor, o leproso não sente o toque. Se você der um beliscão no leproso, ele não sente nada. Se você pegar uma faca e enfiar no leproso, ele não sente nada. Se um leproso chupar uma mexerica e tomar um café, para ele é a mesma coisa, porque ele perde o aroma. Então, um dos sintomas mais conhecidos da lepra é que uma pessoa leprosa, ela perde a sua sensibilidade. E hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, o que tem de crente leproso dentro das igrejas por aí? Pessoas que perderam a sensibilidade. Ele peca, peca, peca e já não sente mais nada. Mente cauterizada, não tem mais a consciência de pecado, não sente mais a dor do pecado. Está cheio de pessoas dentro das igrejas hoje que vivem na porneia, vivem na fornicação, fazem sexo antes do casamento e querem subir no altar como se nada tivesse acontecido. Leproso. Está cheio de pessoas dentro das igrejas hoje que lá no final da tarde, lá da empresa, ele liga para a esposa dizendo: meu amor, meu bem, hoje eu vou chegar um pouquinho mais tarde, porque vou fazer hora extra. Mentira, está indo para o motel adulterar. E depois ele toma a Santa Ceia aqui na igreja, como se nada tivesse acontecido. Leproso. O que tem de pessoas nas igrejas hoje, que na sexta-feira é viciado no chopinho, final de semana, caipirinha, final de ano, champanhazinha no Natal, Três Fazenda, Velho Barreiro, 51, vinho sangue de boi Santo Tomé, e depois ele toma a Santa Ceia aqui na igreja, como que se nada tivesse acontecido. Leproso. O que tem de pessoas leprosas dentro da igreja? E ouça, aqueles que são infiéis à sua própria consciência, eles têm uma dívida impagável consigo mesmo. Está cheio de crente leproso por aí. Eu me lembro que eu trabalhei com um rapaz, que ele ficou 21 anos preso. Aquele rapaz ficou vários anos preso no Carandiru.
E ele tinha o seu corpo todo tatuado. E naquela semana que eu fiz uma pergunta para ele, eu tinha acabado de ler um livro de 200 páginas acerca do significado das tatuagens. E de repente eu olhei para aquele rapaz e disse assim: uma das suas tatuagens me chamou a atenção. São essas bolinhas que você tem na sua mão direita. O que significa essas bolinhas que estão na sua mão direita? Aquele rapaz me disse: cada bolinha que você está vendo aqui é uma pessoa que eu matei. E tinha várias bolinhas na mão direita dele. E na sequência aquele rapaz me disse: de tanto eu ter matado pessoas na minha vida, quando morre alguém da minha família, eu não consigo derramar uma lágrima no velório. Eu não consigo derramar uma lágrima no sepultamento, porque a sensibilidade foi embora. E o que tem de crente hoje nas igrejas, que não consegue mais derramar uma lágrima na presença de Deus, porque a sensibilidade foi embora. O que tem de crente nas igrejas hoje, que ele fica 2 horas participando de um culto e não tem força para dar glória a Deus, não consegue dizer um aleluia para ele. E o pregador aqui no altar, suando a camisa, quer ajudar ele, diz assim: glorifique a Deus, mas ele não glorifica. Diga aleluia, mas ele não fala aleluia. Levante a mão direita para o céu e ele não levanta. O pregador quer ajudar, mas ele não quer receber ajuda, porque ele está leproso, perdeu a sensibilidade. O que tem de pessoas dentro das igrejas hoje que não conseguem ler mais um capítulo da Bíblia por dia? O que tem de pessoas dentro das igrejas hoje que não consegue tirar 5 minutos de oração de joelhos dobrados por dia? O que tem de pessoas dentro das igrejas hoje que não consegue jejuar pelo menos uma vez por ano, porque está leproso, perdeu a sensibilidade? Deus naquele dia olhou para Moisés e disse: coloque a sua mão no peito, Moisés. E ele colocou a sua mão no peito. Quando ele tirou, a sua mão estava leprosa, branca como a neve. Deus olhou para ele e disse assim: Moisés, mão leprosa não serve para fazer a minha obra, mão leprosa não serve para pregar a minha palavra, mão leprosa não serve para cuidar da minha igreja, não serve para o ministério, não serve para cuidar do meu rebanho. Coloque a mão no peito mais uma vez, Moisés. Ele coloca a mão no peito de novo, e quando ele tira, a sua mão agora estava limpa como o restante da sua carne. Assim como a mão de Moisés ficou limpa como o restante da sua carne, Deus trouxe você aqui hoje para te dizer que tudo aquilo que está leproso na sua vida será restaurado, tudo aquilo que está doente será curado. Deixa eu ver quem é que crê que vai voltar para casa restaurado hoje. Só quem crê que vai voltar para casa curado, levante a mão direita para o céu, crente, e dá glória para ele. Já tem crente adorando ali, já tem crente adorando aqui. Só quem tem sensibilidade nesta casa, isso, adora ele. Alai, Amandarabia, Xandarai, isso, adora o teu Deus. Amandarabá, Xuribicandarai. Deus não me trouxe aqui hoje como um pregador, Ele me trouxe aqui como profeta dele para te dizer que hoje é uma noite de restauração aqui nesta casa. Hoje é uma noite de cura aqui nesta casa. Deus está dando uma segunda chance para alguém aqui. Deus está te dizendo: pare de pecar. Pare de pecar, que ainda tem solução para a sua vida, porque o Deus da glória da última casa está dando uma segunda chance para você aqui hoje. Alai, Amanda, Labrassuri, Bicandarai. E eu sinto o temor de Deus em cima deste altar. Quem é que está sentindo algo sobrenatural aqui hoje? Alai, Amanda, Labrassuri, Bicandarácia. Deus está te dizendo, crente, assuma um compromisso de santidade com Ele, porque nesta noite
noite Ele quer te restaurar, hoje Ele quer te curar. Esta lepra não vai denegrir a sua imagem, esta lepra não vai acabar com a sua moral, esta lepra não vai destruir o seu casamento, esta lepra não vai destruir a sua família, esta lepra não vai destruir o seu ministério, porque hoje Deus está te dando uma segunda chance. Hoje Deus está te dizendo: é noite de cura aqui nesta casa, é noite de cura aqui nesta casa. Então recebe a cura, crente, receba a restauração, seja curado, seja restaurado. Só quem crê que vai voltar para casa restaurado, fica de pé dando glória comigo, fica de pé dando glória comigo, fica de pé dando glória comigo aí. Quem é que está sentindo a presença dele aqui? Oh, Labachuri Bicandarai. Já tem crente derramando lágrimas aqui nesta casa, pode chorar. Churamandara Vassuri Bicandarai. Eu sinto o temor de Deus aqui nesse lugar. Alamanda Labrassuri Bicandarácia. Esta lepra não vai acabar com a sua vida, crente. Esta lepra não vai levar você para o inferno, porque hoje Deus está te restaurando, hoje Deus está te curando. Aleluia, aleluia. E agora, para me encerrar, eu quero chamar para responder ao altar os crentes que acreditam em palavras proféticas. Teve um momento aqui neste sermão que Deus me usou para liberar uma palavra profética sobre a vida de todos. E a palavra profética foi esta aqui: se você começar a valorizar as coisas pequenas que Deus coloca no seu caminho, você terá 12 meses de portas abertas, 12 meses de provisão, 12 meses de bênçãos, 12 meses de conquistas, 12 meses de triunfo. Só que agora, em cima deste altar, o Espírito Santo foi mais além no meu coração. O Espírito Santo está falando em meu coração para chamar, para responder ao altar os crentes que de fato creem no sobrenatural, os crentes que de fato acreditam em palavra profética. O Espírito Santo está falando aqui no meu coração para chamar, para responder ao altar os crentes que vieram aqui na Vila Nastre hoje, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, e que acredita de verdade que aquilo que não deu certo na sua vida em 12 anos vai dar certo em 12 dias depois de hoje. Deus está mandando para chamar, para responder ao altar os crentes que acreditam que nos próximos 12 dias do calendário do homem você vai ter uma surpresa do céu na sua vida. Se você crê que nos próximos 12 dias muitas coisas boas vai acontecer na sua vida, saia do seu lugar e venha aqui na frente agora que eu vou orar por você. Pode vir aqui que eu vou orar por você. Eu vou orar pela sua vida, vou orar pelo seu casamento, vou orar pela sua família, eu vou orar pelo seu ministério. Isso, venha dando glória, isso, venha dizendo aleluia. Alaia manda lavassure bicandarácia. É uma noite profética aqui nesta casa, é uma noite profética aqui neste lugar, é uma noite de cura, restauração, é uma noite de milagre. Eu creio naquilo que estou profetizando. Se você crê naquilo que você está ouvindo, isso, saia do seu lugar e vem aqui. Em 12 dias você vai ter uma surpresa do céu na sua vida. Em 12 dias aquilo que está travado será destravado, aquilo que está bloqueado será desbloqueado, aquilo que está longe Deus vai trazer para perto, aquilo que está enrolado será desenrolado. Em 12 dias, crente, a terra seca da sua vida vai receber a chuva do céu e vai voltar a produzir. Isso, venha dando glória, venha dizendo aleluia. Os crentes que já responderam ao altar, os crentes que ficaram lá, feche os seus olhos por gentileza agora. Isso, feche os seus olhos e vai sentindo a presença dele. Feche os seus olhos e vai sentindo a presença dele. Oh, aleluia.
Feche os seus olhos. Alabante o que é bider, que amandarabassuri bicandarai. A mansão de restauração que está descendo aqui. Você voltará para sua casa curada. Você voltará para sua casa curado. A mansão de restauração que desce aqui. É noite de restauração aqui nesta casa. Quem é que está sentindo a presença dele? Isto seja envolvido na graça, crente. Os crentes pentecostais desta igreja, que são batizados com o Espírito Santo, abra a boca e ore em línguas. Abra a boca e ore em línguas. Abra a boca e ore em línguas. Receba a língua de fogo. Receba a língua de fogo. Porque quem nasceu no fogo não se contenta com fumaça. Já tem crente chorando lá atrás. Já tem crente sentindo ele aqui. Já tem crente de mão levantada. Alaia mandarabaxandarácia. Isto seja envolvido na graça. Recebe o ímpeto da presença dele. Seja renovado, crente. Seja renovada, crente. Olha o renovo que desce do céu aqui na terra. Você que está na galeria, recebe renovo. Recebe renovo. Olha o 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 renovo. Arábia Cantarabaxandarai. Amanderédia Sandarácia. Lepra Catuique Panto Cofono Cotico Panto Dupla. Cantorédia Supra na Rastébia. Recebe renovo. Recebe o ímpeto da presença dele. Ai, amanda, ai, amanda. Ó Deus dos céus, a sua glória entrou aqui nesta casa, meu Pai. Alabaxandarabacandaraia. Tem crente aqui tomado pelo poder do teu Espírito. Tem crente aqui que já está embriagado, meu Deus. Estou vendo o rosto brilhando na minha frente, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que toda lepra seja arrancada, que toda lepra seja extirpada. Em nome de Jesus Cristo, restaura este crente agora. Cura este crente agora, meu Pai. Que todos que aqui vieram, meu Deus, que voltem para suas casas curados, restaurados, aliviados. Alaiamanda, alabaxuri, bicandarai. E se tem um crente pentecostal aqui, meu Deus, que acredita, meu Pai, que nos próximos 12 dias muitas coisas boas vai acontecer na vida deles. Se tem um crente pentecostal aqui, meu Deus, que acredita que aquilo que não deu certo na vida dele em 12 anos vai dar certo em 12 dias depois de hoje, dá um sinal, meu Deus. Queime o coração deste crente com a sua presença, e que ele venha te glorificar mais um pouco, e que ela venha te adorar mais um pouco. Recebe a presença dele. Recebe, 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 recebe. Sinta a presença dele. Sinta a presença dele. Sinta a presença dele. Sinta a presença dele. Churamanda labaxandarai. E agora, para nós finalizarmos, abra as tuas mãos para receber. Abra as tuas mãos. Aqui tem um povo que tem fé. Todo mundo lá fora está dizendo: ano de 2020, ano pandêmico, já era para eles. Nós servimos um Deus que tudo pode. Servimos um Deus que abre portas. Servimos um Deus que corta o laço do passarinheiro. Só quem serve esse Deus, abra as tuas mãos para receber. Que agora eu vou selar esta palavra profética na vida de todos. Alaia bandarabaxandarácia. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que nos próximos 12 dias do calendário do homem, que estes crentes da Vila Nastre venham a ter na palma da mão deles aquilo que eles nunca tiveram. Feche as duas mãos, deposita no coração e agradeça adorando, agradeça glorificando, agradeça.
que crê nessa palavra, diga comigo amém. Quem crê no milagre, diga glória a Deus. Quem crê na vitória, diga aleluia. Não creia. 12 dias, alguma coisa sobrenatural vai acontecer na sua vida.